Quero orar mais uma vez contigo. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Peça ao Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Fala com a minha família. Abençoa a minha casa. Dirige meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é famílias missionais para transformar o mundo. Famílias missionais para transformar o mundo. Nós vivemos um tempo muito complexo, um tempo de caos, um tempo de crise, um tempo onde nós olhamos para a sociedade, para o mundo que nos cerca e não encontramos uma resposta. Existe um caos social, onde a violência se instaura, o individualismo, a ansiedade coletiva, a inversão de valores. Há um caos político, com polarização, corrupção, guerras ideológicas, instabilidade. Existe um caos familiar, casos de famílias, lares fragmentados, ausência paterna, divórcios, vícios, comunicação quebrada. Esse ano, parece que cada um, a começar por Tyrone, decidiu quebrar alguma coisa. Tyrone começou quebrando o braço, depois eu quebrei a mão, depois Lucineide caiu, deu uma cambalhota lá no Nélio Dias. Aí Valdo falou assim: não vou ficar atrás, e andando de bicicleta se jogou no chão e quebrou o ombro. Aí quarta-feira acabou o culto foi tão poderoso, mas tão poderoso, que Lucineide foi sair do carro, caiu no espírito de novo em casa. Ela falou: pastor, dessa vez eu machuquei menos, eu não apoiei com a mão. Aí fui com a cara no chão. Falei: misericórdia, pai. E ontem eu recebi a notícia, alguns já sabem, que Manu estava na academia treinando e dando aula, e desequilibrou por um momento e foi apoiar o braço no chão e fraturou o braço. Ela está no hospital agora, Paulo Gurgel, aguardando a cirurgia que vai acontecer amanhã pela manhã. Então a gente precisa estar orando por ela também, Girlan, Eli, toda a família nessa luta. Ouça isso, não é a primeira vez que o mundo vive uma crise. O contexto do texto que leremos, a gente vai estar lendo Gênesis 11, lá no finalzinho, a partir do verso 27, mas ele conta a história de Babel. E Babel é um símbolo para cada um de nós. Uma torre construída pelo orgulho humano. Uma torre construída, de fato, para não cumprir um propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para a humanidade era crescer e multiplicar. Aquele povo, ele queria alcançar os céus, mas além disso, ele não queria ser espalhado pela terra. Ele não queria avançar no projeto de Deus. É uma sociedade que se une contra o próprio Deus. A tecnologia, mas sem transcendência. A unidade, mas sem um propósito eterno. Há um progresso externo, mas uma decadência espiritual no meio do povo. Então Deus, ele dispersa as nações. E em Gênesis 12, nós vemos então um plano redentivo de Deus através de uma família. Se Babel representa confusão, Abraão, no texto que leremos, representará a missão de Deus para cada um de nós. Porque Deus, ele continua usando famílias para alcançar o mundo. Amém? Você pode dizer isso para o seu vizinho? Sacode ele aí. Deus, ele continua usando famílias para alcançar o mundo. Adão era uma família, Noé é uma família, Abraão, Israel, o povo da aliança. Jesus inaugura uma nova família espiritual. A igreja é a família missionária espalhada pela terra. John Stott diz: a igreja não é um monumento para preservar tão somente tradições, mas um movimento para transformar o mundo.
Então a grande ideia de hoje é que em tempos de crise, Deus continua chamando famílias para ser bênção às nações. Então vamos à leitura do texto bíblico. A gente vai estar lendo fragmentado, tá bom? Então a gente vai começar lendo Gênesis 11, 27 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: eis a descendência de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abraão e Naor se casaram. A mulher de Abraão chamava-se Sarai. A mulher de Naor chamava-se Milca, filha de Harã, que era pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, a sua nora Sarai, mulher de Abrão. Ele os fez sair de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas chegados a Harã, ali se estabeleceram. A duração de vida de Terá foi de 205 anos. Depois, ele morreu em Harã. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que Deus, ele prepara o cenário em meio à dor. Deus, ele prepara o cenário em meio à dor. Nós acabamos de ler aqui uma genealogia, e de fato é difícil pregar em cima de uma genealogia. É o Talmudot. Para o judeu, ler uma genealogia quer dizer a raiz da história de um povo, quer dizer a importância na vida de alguém que vai construir um legado. Talvez eu e você, nós lembremos dos nossos avós. Talvez alguém puxe da memória e lembre do bisavô, mas a partir disso, tataravô, você não consegue mais, porque nós somos limitados a uma porção de tempo. Mas para o povo hebreu, para o povo de Israel, a sua descendência era muito importante. Então, aqui antes de vermos a promessa de Deus a Abraão, antes de vermos o chamado de Deus a Abraão, nós vemos que a sua história começa de uma forma complicada, onde há dor, onde há luto, onde há situações difíceis. O texto começa relatando perdas. Primeiro, Harã, irmão de Abraão, morre. Você imagina? Havia uma família, uma constituição, e como diz Denzel Washington, os filhos não foram projetados para enterrar os seus pais, não os pais para enterrarem os seus filhos. Mas Terá, pai de Abrão, ele já começa a sua jornada com essa experiência, porque um dos seus filhos morre. Então a história começa a se complicar. A família se muda para uma cidade, eles saem de Ur dos Caldeus, uma cidade que era altamente politizada, avançada, um centro religioso. Eles caminham para uma outra direção, e no meio da jornada, Terá, o pai de Abrão, morre. Abraão vive a tensão da esterilidade de Sarai. E eu amo a Bíblia por isso, porque quando nós olhamos para famílias, para personagens, para histórias bíblicas, não são histórias perfeitas, meu irmão. Eu e você não temos uma história perfeita. Eu tinha uma missão para cumprir essa semana que passou, extraoficial da igreja, e eu cometi um erro que eu não poderia cometer. E quando eu fui cobrado por isso, um sentimento tomou conta do meu coração. Eu falei assim, meu Deus, eu não podia ter errado isso, porque nós nos cobramos um nível de perfeição que Deus não nos cobra. O evangelho não é sobre perfeição, a nossa família não é sobre ser perfeita, a nossa vida, a nossa casa não é sobre ser perfeita, mas é sobre termos o entendimento de nos arrependermos e buscarmos a presença de Deus e buscarmos o conserto, porque enquanto há vida há esperança, enquanto há vida há possibilidade de você resolver os BOs, de sanar as crises, de mudar a sua história. Amém? Deus, ele não chama Abraão em um momento perfeito, mas ele o chama em meio ao luto, transições, crises familiares. Harã
morre prematuramente. Isso gera uma ruptura familiar. Depois disso, a família sai de Ur dos Caldeus e segue rumo a um propósito. Abraão, ele não sai apenas de uma cidade, mas de um sistema de crenças. A mudança para Harã parece uma jornada interrompida. Então, Terá, ele começa o caminho, mas para no meio, porque o patriarca morre. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, tanto a minha família por parte de pai, quanto a minha família por parte de mãe, tinha hábitos peculiares. Na família do meu pai, a gente se reunia todo Natal para comemorar no sítio do meu avô. Então estava lá meu avô, minha avó, e os primos vinham, os tios, os irmãos, todo mundo se reunia. Após a morte dos patriarcas, aquilo cessou. Na casa da minha avó, era no dia 1º de janeiro, porque era aniversário dela. Dia mundial, feriado, a gente parava, a gente se confraternizava ali naquele momento. Talvez, em algum instante da sua memória, você se lembre de famílias reunidas, da sua família reunida, e isso se perdeu por conta da morte de alguém. Será que nós paramos pelo meio do caminho? Será que nós temos sonhos interrompidos? Casamentos cansados? Pais emocionalmente ausentes? Filhos sem direção? Homens sem liderança espiritual? Mas mesmo assim, deixa eu te falar algo. Deus, ele entra na história da nossa família. Amém, meu irmão? Deus está entrando na história da sua casa, porque Ele frequentemente constrói seus maiores projetos em terrenos quebrados. É onde nós não vemos saída. José foi traído, Moisés fugiu, Davi perseguido, os discípulos eram improváveis. E Abraão surge então nesse cenário de perdas, porque Deus, ele não precisa de cenários perfeitos, mas sim de corações disponíveis. Talvez a sua família esteja vivendo um tempo difícil hoje, mas ainda assim Deus quer usar a sua casa, o seu lar, para experimentar um novo momento na presença dele. A segunda coisa que aprendemos nesse texto está lá em Gênesis 12, a partir do verso de número 1. O chamado exige fé, movimento e responsabilidade. Pode colocar na tela para mim o texto? Let's go. Gênesis 12, a partir do verso 1. Diz assim: Yahvé disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todas as famílias da terra. Amém? Então, nesse segundo lugar, é Deus de fato chamando Abraão para sair daquela condição. Ouça isso. Deus exige nosso chamado uma ruptura. Deus manda Abraão sair da terra, da parentela, da casa do pai. Isso significa romper com a segurança, com a identidade antiga, com a dependência emocional, com a mentalidade da velha vida. Em Hebreus 11:8 vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu me lembro que todas as vezes quando alguém me chama para ir a algum lugar, a primeira coisa que eu pergunto é assim: para onde nós vamos? Para uma terra boa? Vamos para uma praia? Vamos para o shopping? A ansiedade toma conta do coração, nunca é o contrário. Imagina Deus chamando Abraão, dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E interessante que em momento algum, Abraão naquele momento questiona Deus. Ele fala assim: mas calma aí, Senhor, para onde nós vamos? O que faremos? Quem vai? Quem não vai? O que eu vou levar? Quanto tempo vai demorar? O que eu vou fazer? Ele simplesmente ouve a voz de Deus e cumpre o chamado. Quando nós temos filhos pequenos, sobrinhos, netos, crianças, é uma coisa que a gente amaria que acontecesse, sim ou não, gente?
Porque às vezes a gente chega para a criança e fala assim, faça isso. Mas por quê? Faça isso agora. Mas por que eu tenho que fazer? Por que não pode ser depois? Mas isso, porque as crianças são questionadoras. Antigamente, os pais só olhavam, com aquele olhar 43 estava resolvido. Hoje não, amado. E tem gente olhando assim, Senhor, abençoa meu filho, para ele me ouvir, para ele ser obediente. E Abraão foi obediente a Deus. Deus não mostrou o mapa, apenas apontou a direção. Porque fé, meu irmão, não é você controlar o futuro, mas é você confiar no Deus que governa o futuro, amém? O nosso Deus tem o nosso futuro na palma das suas mãos, aleluia. E na teologia bíblica, ele chama pessoas para deixar tudo. Em Lucas 9, 23 vai dizer, se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O discipulado, ele sempre envolve movimento. No contexto familiar, muitas vezes a gente precisa obedecer a Deus antes de entender tudo. Porque existem decisões que exigem a nossa fé. Sim ou não, gente? Você decide um dia, eu vou sair daquele trabalho mal amado, eu vou abrir a minha empresa, eu vou fazer isso, eu vou casar. Meu irmão, casar é um passo de fé, sim ou não? Porque às vezes você não tem nada. Você está assim, Jesus amado, como que eu vou casar? Como que eu vou tirar a menina da casa dos pais dela, onde ela tem tudo, tem ar-condicionado, tem conforto, para começar uma vida? É um desafio. É um desafio você alugar uma casa, é um desafio você financiar um carro, financiar um imóvel, é um desafio. Recomeçar exige fé, perdoar exige fé, liderar espiritualmente o lar exige fé. Então, Abraão, ele não era um homem passivo, e essa é para os homens. Porque às vezes a gente, como a liderança espiritual da nossa casa, como o líder levantado por Deus, a gente fala assim, a esposa tem que ser submissa ao marido, mas qual é a sua missão? Porque a mulher está sob a sua missão. E às vezes nós vemos hoje no cenário atual, mulheres que tomam a frente, que fazem as coisas, porque o marido está participando da AME. Conhece, Iago? Associação dos Manicacas. Pegou a referência? Meu amigo. Pode anotar essa. Então o caba não faz nada, não toma uma atitude. Dorme até meio-dia e a esposa acorda cedo para ir trabalhar, ele fica em casa. Ah, meu Deus. Ó céus. Às vezes, amado, isso é para os homens. A gente tem que fazer o que é necessário, não o que a gente quer. Eu vou esperar, Cintiel, vir o trabalho melhor do mundo, aí sim vai dar certo. Não, é correr atrás, é fazer acontecer, porque você não tem segunda chance, você é o provedor do lar, você é alguém que não pode usar uma desculpa para a sua irresponsabilidade. Em Gênesis 2,15, o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele, para cultivá-lo. Então, homens espiritualmente maduros trabalham, protegem, servem, lideram, assumem responsabilidades. Cadê os homens dessa casa? Fala assim, pastor, sou eu. Está falando de mim aí, ó. Porque às vezes a gente projeta no outro, fala assim, eu estou procurando a mulher perfeita, a mulher ideal, aleluia. Mas você não se enquadra aqui. Para trabalhar é ruim que só. Para proteger, pior ainda. Para servir, acha que a tarefa da casa é só da esposa. Para liderar, é tudo resolve com a tua mãe, resolve com a mulher, resolve com ela. Para assumir responsabilidade, nunca a culpa é sua. Então algo precisa ser ajustado no nosso coração. E o trabalho é uma das principais formas pela qual Deus cuida do mundo através de nós. Então, quando eu trabalho, quando eu vou para a minha empresa, quando eu vou fazer um serviço, eu preciso entender que eu tenho que entregar o meu melhor, porque quando eu estou fazendo o meu melhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou honrando ao Senhor, onde quer que eu esteja, amém? Abraão,
ele não sai com GPS, ele não sai com garantia humana, ele não sai com uma estabilidade visível. Porque homens de fé entendem que segurança não está no lugar, mas está na presença de Deus. A segurança não está no lugar, mas está na presença de Deus. Quando Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, eles continuam a ter relacionamento com Deus em um lugar específico. Quando Caim mata Abel, se você ler o texto, antes do homicídio acontecer, eles tinham um relacionamento com Deus. E sabe qual é a maior maldição que Caim sofre? Não é receber uma marca, não é ser perseguido, nada disso. Deus fala assim: a partir de agora, você vai para um lugar distante da minha presença. Porque o mais importante, a segurança da nossa vida não está no lugar, mas está na presença do Altíssimo. E Abraão entendia isso, ele podia ir para qualquer canto da terra, que Deus estava cuidando da vida dele. Talvez Deus hoje esteja chamando a sua família para um novo nível espiritual, para um reposicionamento, para uma mudança de mentalidade, mindset, para um passo de fé, para um compromisso mais profundo. Porque as famílias missionais, elas não vivem paradas, elas se movimentam, elas seguem o rumo, o curso que Deus tem para a vida delas. Em terceiro lugar, a obediência precisa continuar, mesmo em contextos difíceis. Olha o que diz lá Gênesis 12, na sequência do 4 ao 6. Está comigo, Isaac? Está comigo? Gênesis 12, do 4 ao 6. Fica comigo para a gente ir junto até o final. A gente vai ler o texto todo que eu te mandei lá. Amém? Diz assim a palavra: Abraão partiu, como lhe disse Yahvé, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que tinha reunido e o pessoal que tinha adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Então partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Ele não apenas ouviu, mas ele obedeceu. E tinha um problema ali, que era o povo que estava no caminho dele, na sua jornada. O texto vai dizer que nesse tempo os cananeus habitavam na terra. E esse era um problema, esse era um desafio, porque os inimigos de Deus, os inimigos dos hebreus naquele tempo estavam no meio do caminho. Então, tempos difíceis não podem paralisar aquilo que Deus está fazendo sobre nós. Fé e fidelidade caminham juntos. Fé e obra não são inimigas. Tiago não é inimigo de Paulo, irmão, não é. Porque a fé sem obras, ela é morta. Mas quem tem fé, quem é alcançado pela graça de Deus, produz obras que glorificam o nome do Senhor. Então, a obediência, ela vem antes da compreensão total. O texto mostra que ele está atravessando uma situação difícil. A promessa existia, mas o cenário ainda parecia contrário. Mas olha que interessante, lá em 2 Coríntios 5:7 vai dizer: porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Noé construiu antes da chuva, Josué marchou até a muralha cair, Pedro pisou na água antes dela sustentá-lo. Milagres normalmente acontecem depois da obediência, não o contrário.
não o contrário. Eu acho que foi semana passada, se não foi, foi retrasada, que eu comecei a falar aqui no altar um monte de coisa que eu queria melhorar no louvor. Vocês lembram disso? Eu falei assim, queria comprar uma mesa de som nova, queria que chegasse o sub, queria que chegasse o teclado, aleluia e tal. Fui profetizando, né? Porque profetizar não custa nada, irmão. Reclamar também não. Mas você já reparou que a gente reclama mais do que a gente pode abençoar outra pessoa? Tudo pra gente. O copo está sempre meio vazio. Se está sol, a gente está reclamando que está sol. Se choveu, a gente reclamou que choveu. Se aconteceu, a gente reclama de tudo, amado. Eu não sei o que mais fazer da vida. Eu sei que eu tomei uma decisão. Eu decidi viver uma vida grata ao Senhor em todo o tempo, agradecendo a Ele, profetizando bênção, mesmo que eu não esteja vendo, eu profetizo bênção. Porque a nossa palavra, aquilo que nós cremos, acontece no mundo espiritual. Então tinha uma caixa de sub é que dá o grave no som, né? Quem gosta de som entende mais ou menos esse sentido. A gente já tinha ganho a caixa, só que estava lá em Uberaba, lá do outro lado do mundo, no interior do país. Aí começamos a cotar com as empresas para mandar para cá, 800, 900, R$1.000, metade do preço da caixa. Falei, meu Deus do céu. E o povo toda semana, George toda semana, pastor, e o sub? Falei, vai chegar, amado. Aí eu tive uma visão de algo que eu fiz quando eu vim para cá. Eu falei, eu mandei tudo pela Gontijo, mandei tudo de ônibus para cá. Aí liguei pro pastor lá, ele estava na rodoviária, eu falei, veja, cara, precisava de nota fiscal, uma burocracia grande. Aí ele me ligou e falou assim, pastor, eu estou aqui na empresa. Eles falaram que mandam aí para o quilômetro 6, curva da morte. Eu falei, é lá mesmo, R$300. Eu falei, pode mandar. Pode pagar aí. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, calma aí que vamos solucionar isso aí. Acionei a turma do louvor. Aí um chegou com 50, outro chegou com 100, outro chegou com 50. Pagamos o frete, amado. Amém? Vamos ter que ir na curva da morte. Amém? Eu amo Felipe Camarão e região. É bom demais. Onde a gente foi lá que você me levou? Guarapes, Thiago me levou, primeira semana de Natal, Thiago, vamos ali, Guarapes. Aí, vai chegar. Aí o tecladista, eu fiz uma promessa para ele. Eu falei assim, engraçado, né? Quando ele chegou na igreja, tinha um controlador, que é um teclado que funciona com um computador. Só que era uma democracia grande para funcionar, hora não ligava, tal. Aí eu falei assim, se você vier para a igreja, a gente compra um teclado. Aí falou, compramos, cara, Deus abençoou, compramos. Aí ele foi, me abandonou, foi para Portugal, para a Europa, quis ser rico, foi embora. Aí eu falei assim, ó, se um dia você voltar, a gente troca o teclado. Aí ele voltou, tô na dívida. Aí já achei o teclado ideal. Aí mandei a foto pro cara hoje. Aceita o nosso na troca? Ele aceita. Só falta uma diferençazinha que Deus vai prover o cordeiro. Que o dinheiro está no nosso bolso, amém, irmãos? Que às vezes a gente está esperando de Deus algo que é para a gente fazer. Mas eu creio que Deus vai prosperar a nossa igreja, vai prosperar o nosso negócio, vai prosperar a nossa casa. Vamos avançar, o reino de Deus vai crescer. Mas isso só acontece não com animamento. Não é só a gente estar animado, mas famílias maduras permanecem servindo, permanecem congregando, permanecem orando, crendo, permanecem obedecendo. Ravenhill diz, a maior marca da fé não é uma emoção momentânea, mas uma perseverança contínua, que segue em frente. E a quarta e última coisa, Gênesis 12, do 7 ao 9, Deus ele reforça a promessa na vida de Abrão e a adoração se torna pública. Olha o que diz o texto, 12, de 7 a 9. Yahvé apareceu a Abrão e disse, é a tua posteridade que eu darei essa terra,
Abraão construiu aí um altar a Yahvé que lhe aparecera. Daí passou a montanha a oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar a Yahvé e invocou seu nome. Depois de acampamento em acampamento, ele foi para o Negueb. Depois de obedecer, depois da obediência, Deus então ele reafirma a promessa. Abraão constrói altares. E deixa eu te dizer algo interessante. Você lembra qual era o objetivo do povo na Torre de Babel? Construir uma torre, ok. Mas para quê? Qual o objetivo? Alcançar o céu, mas o quê? Se tornar célebre, famoso e não ser espalhado pela terra. No texto anterior que nós lemos, Deus fala assim: Abraão, ele abençoa Abraão e diz assim: eu vou te tornar famoso, eu vou engrandecer o seu nome. E sabe o que Abraão faz? Ele pega essa promessa, ele pega essa palavra, desde o início, onde o povo queria aparecer, queria ser lembrado, e ele constrói um altar para engrandecimento do nome do Senhor. Essa é a chave, irmão. Invocar no texto hebraico é cará. Cará significa proclamar, anunciar. Por isso Abraão é conhecido na Bíblia como o primeiro a ser chamado por profeta. Porque o profeta tem a missão de proclamar, de anunciar. Escute isso, a adoração também é um ato missionário. Ele constrói um altar ao Senhor no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que não conhecia Deus, e ele começa a proclamar, ele começa a erguer a sua voz, ele começa a adorar ao Rei dos Reis, aquele que é o único digno da nossa adoração. Ele transforma territórios em lugar de adoração. Isso é missão. Então, quando o mundo olha para a minha família, quando o mundo olha para a minha vida, ele tem que me ver como um adorador a Deus. Porque a minha adoração, quando eu abro a boca, quando eu vivo isso, proclama o santo nome do Senhor. A nossa missão começa dentro de casa. A primeira igreja da humanidade foi a família. Deuteronômio 6 vai mostrar pais ensinando os filhos. Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos mostra famílias inteiras sendo alcançadas. A missão ela começa no lar, mas ela não termina nele, porque famílias saudáveis abençoam cidades, e cidades transformadas alcançam nações. O povo queria se ajuntar. Deus, ele quer multiplicar. Ele quer te levar a pregar em outros cantos. No seu trabalho, na sua cidade. Ele quer que a sua família seja exemplo de adoração. Porque nós somos a luz desse mundo. A fé bíblica, você pode anotar isso, ela não é clandestina. Ela influencia ambientes. Abraão não construiu castelo, mas altares. A nossa geração ela está muito preocupada com status, com plataformas, com likes, com views, com seguidores, mas Deus continua procurando famílias que constroem altares. Sabe o que a sua casa precisa ser? Lugar de oração, lugar de reconciliação, lugar de palavra, lugar da presença de Deus. O próximo a ser alcançado depende da obediência da sua família. Famílias missionais são famílias que transformam o mundo. E eu termino essa palavra com uma pergunta para você. E essa é a pergunta mais importante. O quanto eu quero fazer parte disso? O quanto eu quero que a minha casa
seja um canal de Deus para alcançar um mundo perdido, um mundo sofredor, um mundo que carece do amor de Deus. A gente vive tão preocupado com a minha agenda, com a minha vida, com o meu casamento, com a minha conta bancária, com a minha saúde, que nós nos esquecemos de amar como Jesus amou, de cuidar como Jesus cuidou, de estar próximo de quem mais precisa do amor, da graça e do perdão. O que Deus nos chama hoje é para homens que queiram liderar espiritualmente os seus lares, casais que queiram retornar para o altar, pais que queiram discipular seus filhos, jovens para obedecer sem reserva e famílias inteiras para viverem a missão. Em tempos de conflito e caos, Deus continua chamando a sua família para ser bênção às nações.